Bom dia, pessoal. Bom dia, gente amiga. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, né? Eu acordei nesta manhã muito pensativa, né? Tive muitos sonhos. Fiquei pensando em várias coisas. E uma delas que eu pensei, entrei logicamente no Google, né? Que ainda é Google Brasil. Esperamos que esse Google Brasil seja regulamentado com as nossas diretrizes, do nosso jeito, não do jeito que alguém aí quer, ou que a grande maioria, ou quem tem dinheiro, muito dinheiro quer, né? Que infelizmente é uma mídia persuasiva, que tem se feito aí uma maneira de retirar ela, mas muitas das vezes ela vem com mais força, vamos dizer assim, né? Não que isso seja uma fortaleza, nem um forte, mas vem com essa denominação, né? E eu fui pesquisar. E quando eu fui pesquisar, surgiu ali, né? José Rico e Milionário. E aí eu falei, não é isso que veio na minha mente quando eu acordei, né? É uma outra pessoa. E eu não me recordava. Então ali fui baixando, pesquisando. E eu encontrei, né, o Moacir Franco. E antes de dormir ontem, eu estava ali conversando com meu filho, conversando com a minha filha, né? E aí nós lembramos, e passou alguma imagem assim do Moacir, né? O vô da Rafaela. E nesta manhã veio, assim, vamos dizer, confirmar aquilo que aconteceu, porque a gente vem falando muito sobre política. Em 2018 a gente acabou ali tendo a transição de 2018 para 2019, que infelizmente foi do ex-presidente inelegível, que trouxe aí, né, um suporte, pediu muito dinheiro, mas muito dinheiro, para que ele tivesse um suporte, né, na área da informática, na área do TI, né, que ele mapeasse tudo isso. E eu fiquei, assim, quase chorei, né, porque é sentimento, que ironia, né, porque é sentimento de todos os dias, mas querem aí transformar em doença, para que o país fique, não sei, assim, como aquele pensamento de antigamente, né, que o doente ele tem que ficar acamado, tem que ficar isolado, que ele tem de uma certa maneira, né, conforme se é vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, se é alguma coisa nessa nomenclatura de doença, que requer uma situação mais delicada, né? E fui a fundo, né? Fui ouvir o relato dele. E ele se vê em 1987 como deputado, né? Saindo de Brasília com a sua caravana amarela, né? Que ele falou, se eu não me engano, caravana amarela. E essa caravana leva ele, e durante 15 anos ele ficou ali, como que eu posso dizer assim, desorientado da vida, né? Ele ficou esquecido da vida. E ele teve que batalhar sozinho. Ele teve que mesmo tendo a grande oportunidade que foi chegar em Brasília, né? Ele volta para trás. Ele volta para trás. Porque quem não sabe que quando a gente chega no Congresso Nacional, quando a gente chega no Itamaraty, quando a gente chega na União, né? Que é a escala maior de você crescer num país, né? Principalmente o nosso, que assim a gente pensava, né? E muitas das vezes, quando você não conseguia chegar em Brasília, você tinha aquele pensamento que não, eu vou ter dinheiro, vou ter condições, porque eu vou morar em outro país.
Mas morar em outro país, naquelas épocas anteriores, era você ir lavar prato, porque você não podia pagar o que você tinha que comer. Era você arrumar um quarto, né? Porque você não tinha onde dormir, uma hospitalidade. E hoje se fala muito, né? Se fala muito da imigração, né? Porque a gente sabe que na grande maioria muitas das vezes, pessoas ajuntaram muito dinheiro, fizeram muita grana para dar ali para um atravessador, né? Para que esse atravessador ficasse com essa grana ainda e você fosse para outro país, você sofresse. Se você não encontrasse alguém, né? Se você não encontrasse uma cara metade, vamos dizer assim, você ia sofrer mais ainda. Num país que não é seu, num país que você não conhece. Porque a gente vê que a ONU, ela vem se estruturando há muitos anos. E de ONU, ela teve outras, teve brigas lá, né? Porque o ser humano, muitas das vezes, ele quer mais do que os outros e esquece que muitas das vezes nós estamos no mesmo planeta, no mesmo lugar, respiramos o mesmo ar. E que ironia do destino de novo, né? A gente se vê tendo que dividir o mesmo ar, dividir a mesma casa, né? Dividir os mesmos lugares e sabendo que, né? E sabendo que estes lugares que a gente muitas das vezes divide é o planeta Terra, aonde que você pode ir para Marte, você pode ir para Júpiter, né? Ou para Plutão, como dizem aí, que não é um planeta, é um lugar muito gelado, né? E a gente vai vendo situações acontecendo no Brasil novamente. E aí vão querer colocar a culpa, vão querer colocar a culpa até no Satanás, até no diabo, até nisso, naquilo outro. Menos a pessoa ter vergonha na cara de assumir o erro, de parar de mentir e começar a fazer aquilo que tem que ser feito. Então, nesta manhã, eu só penso numa coisa. Se meu país não mudar agora, não muda nunca mais. Mas é mentira. Porque muda sim. Ontem, eu estava ali quase desanimada. Porque eu falei assim, meu Deus, a gente vê tantas coisas acontecendo para o bem. A gente vê tantas situações acontecendo para retirar o bem de Brasília, né? Que foi de caravana e não voltou, ficou lá. E mesmo aqueles homens, tendo quase 80% das pessoas direcionada ao antidemocrático, as coisas que deveriam ser para não ser, a gente vem ver de novo essas pessoas querendo retirar a verdade, contando mentiras até que ela venha a ser verdade. E isso nunca vai acontecer. Então a gente vê também pessoas que fazem de tudo, para que você seja um desacreditado, que você seja um coitado, que você seja apontado, que você é isso, aquilo, outro, quando você não é, para pensarem que você é. Porque muitas das vezes as pessoas sabem, mas elas fingem não ver, elas fingem não querer ver, não entender, né? Elas muitas das vezes até acreditam em Deus, mas este Deus elas usam como um garçom. Na hora que elas querem alguma coisa, elas buscam Deus. Na hora que elas sentem medo, elas buscam Deus. Na hora que elas sentem frio, sentem calor, sentem isso e sentem aquilo outro, elas buscam este Deus. Que no momento que uma pessoa precisa, porque essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo outro. No momento que a pessoa é ali, muitas das vezes, né? Como a gente vê na palavra de Deus. Eu fui lá, eu senti fome, você não me deu de comer. Eu senti frio, você não me deu um abrigo. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, você não. Então,
a gente vê que agora, como eu falei, se meu país não mudar agora, ele não muda nunca mais. Mas ontem, eu tô falando isso porque infelizmente existe essa mídia, existe essa persuasão, existe essa situação aonde que quando parecer que não dá mais, aí vem o salvador da pátria, da não sei o que, das quantas, né? Mas a realidade é que nunca mais vai poder deixar de ser aquilo que é, né? E ontem, quando eu estava ali sentada na minha varanda, ouvindo música sertaneja, né? Eu já ouvi forró dentro da igreja, mas música sertaneja, como eu ouvi ontem, eu nunca tinha ouvido na minha vida. Mas a gente vem de novo ver, né, que aquela caravana amarela, em 1987, o meme, né, que deixou o Moacir Franco por 15 anos, né, ali à míngua. O homem, ele chegou no Congresso, foi lá lutar pelo povo, foi lá fazer com que mudasse as leis, fazer com que as coisas fossem diferentes, fossem melhor para o país. Ele vem para trás, sentido, abandonado, lascado, pobre, coitado. E de repente alguém vai lá, né, como ele disse, aparece do nada, né, molhado, e pede para ele cantar uma canção, né? Ou se era dele ou se não é, não sei. Às vezes a pessoa tá tão desacorçoada da vida que vem um lá espertão, faz a dele, né, e ainda sai falando mal de novo também. Mas só que essa pessoa que chegou lá, como ele diz, né, que em 1987 chegou do nada e falou para ele cantar aquela música, e aquela música isso tanto sucesso que fez o José, o milionário José Rico, né? Nós estamos vivendo em 2024, né? E a gente viu aí como que as coisas são, né? Que uma das pessoas que depois ele vem, né, ser ali a pessoa que mais participa dos palcos dele, foi esses dias atrás, o Topa Tudo por Dinheiro morrer. Por que eu falo isso? Porque com certeza o Silvio Santos, ele foi imitado, mas não pro bem, ele foi imitado pro mal. O Topa Tudo por Dinheiro. Você pensar que você tem que ter dinheiro, você tem que ter muito dinheiro, porque você tem que criar uma fortaleza, porque você tem que sair fora do país, porque você é isso, porque aquilo outro. E eu me recordo que quando eu fui numas viagens dessa de bate e volta para São Paulo, e eu vi aquele mundaréu de gente vendendo até sei lá o que, se era bom, se era ruim, não sei. E eu me deparo com uma pessoa que eu tô ali conversando, tô comprando ali pijama ainda. E eu vejo assim na minha mente, nossa, e aquelas pessoas conversando, falando que fulano tava voltando pro Brasil, porque era muito caro morar lá, porque uma casa lá, 2 andares, e ela comprou um andar e o outro era de outra pessoa, ela tinha pago $500 mil, né? Mas ela não estava aguentando mais morar lá. Então ela estava voltando pro Brasil, né? O parente dessa pessoa estava voltando pro Brasil. E ela falou assim, e eu falei assim, o meu sonho, né, desde que eu me conheço como gente, era morar fora do país. Ou melhor, era o sonho americano, né, de você morar nos Estados Unidos da América do Norte. Mas aí é uma incógnita tão grande, a gente foi tão persuadido que a gente mora na América do Sul. A gente tem muitas probabilidades de crescer nesse país, porque ele é grande, né? A América do Norte também é grande, né? Os Estados Unidos da América também é grande, né? Mas a gente vê aí que essas pessoas, mais uma vez, vieram persuadir a gente lembrar do sonho americano, né? Da gente lembrar do sonho americano. Então, em 1987, é um ano antes da Constituinte. Mas será que essas pessoas que levou para fora do Congresso Nacional, né, aquela força, aquele ânimo, não, nós vamos vencer,
E como deputado federal ou estadual, não sei, bateram de frente com a realidade de que o povo aqui embaixo, o povo aqui do chão do Brasil, precisa de condições, né? Mora em casas de pau a pique, mora numa situação precária, muitas das vezes não tem água, muitas das vezes tem que fazer um buraco no meio do nada para você cagar ali dentro, né? Desculpa o termo. E ele vem aqui agora falar, né, em 1987, essa caravana amarela, e que coisa, né? Depois vem surgir aí com os Mamonas Assassina, quem não lembra, né? Minha Brasília Amarela. Então, assim, essas pessoas ainda tripudiaram em cima de pessoas que acreditou num Deus todo-poderoso, criador do céu e da terra. E quem não viu nesse governo passado, 2019 a 2022, sendo ali preso um grande narcotraficante, né? Prenderam ali o helicóptero dele e ele se titulava como todo-poderoso. Então, assim, nós, brasileiros e brasileiras, que nunca morou em outro país, já foi visitar o Paraguai, a Bolívia, ali, um pedacinho da Bolívia, né? E muitos outros foram para Chile, foram para Argentina, né? E a gente vê que, por mais que a gente corresse, por mais que a gente fosse atrás, é como eu sempre rotulo eles no meu canal, né? Eu tenho vários canais. E que o Google, ele quer de toda maneira me retirar os meus canais, né? Porque coloca ali um monte de propaganda, coloca ali um monte de coisa. Agora começaram a colocar minhas próprias propagandas para dizer assim, não, é porque são as propagandas. Então a gente vê que o meu país vai mudar sim. O meu filho, a minha filha, antes de completarem 18 anos, vão viver um ótimo momento da vida deles. Vão viver o melhor momento da vida deles, tá? E quando a gente vê, né, o nosso país da maneira que ficou por mais de 40 anos, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, ficava a mesma coisa. E agora vai ficar mesmo. Não vai mudar mais, né? Pode entrar agora Bolsonaro, pode entrar Lula, pode entrar a Alckmin, pode entrar quem for, né? Marina Silva, pode entrar qualquer pessoa como político, pessoa política, e não vai mudar mais. Vai continuar sendo esse país que em menos de 1 ano e meio foi consertado e que em 1 ano e 7 meses não tem mais como voltar atrás. Não é porque vão ficar no STF por 50 anos, porque agora reduziu para 30, depois falaram para 20, depois falaram para 5. Não tem mais problema. Agora, os nossos filhos até os 18 anos vai ter a educação que sempre era para ter nos dado. A saúde, vai ter saúde. Nós vamos ter um meio ambiente sendo cuidado, mesmo que o Mato Grosso do Sul venha aí criminosamente, né, jogar faísca, né, maçaricos, botar fogo. E esses dias atrás até barragem do Jaguari, né, que a gente sabe, eu muitas vezes fui lá e despejavam muita água porque não tinha como guardar aquilo ali. E para que tira tanta água da terra, né? Parece que aqueles fazendeiros que tinha ali aquela... Porque a gente está no Pantanal, gente. A gente está no sul do Pantanal, né? Querendo ou não, nós estamos no sul do Pantanal. Aí vem uma zambuja aí que quer, porque quer que o Mato Grosso do Sul se chame estado do Pantanal. Se o maior Pantanal está no estado do Mato Grosso, né? Que está no estado de Goiás, que está ali... Porque é assim que Deus quis. Assim que Deus quis. Mais uma vez, os parlamentares patrocinadores de 8 de janeiro, que consolidou, né? Ficou isso. Sujaram a imagem do país, denigram, né? A nossa natureza, desfaz na cara dura de coisas que acabou.
A vida sempre começa de novo. É verdade, Moacir Franco. É verdade, a vida sempre começa de novo. Mas só que desta vez, ela vai começar e vai ter evolução, vai melhorar. A gente pode não estar mais aqui, né? A gente pode nem mais saber, sabe? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Que o que a gente está fazendo hoje, o que a gente vive hoje, em 2024, mais uma vez, parece que Deus se levanta do trono dele por causa destas pessoas, por causa desse povo que pensa que tem o poder, que pensa por ter dinheiro, que pensa por ter uma vida social diferente das demais, pode fazer o que quer neste mundo. E a gente vem de novo rever e entender que não. Aqui não. Aqui agora é Brasil. Aqui agora tem lei. Aqui agora tem chefe. Aqui agora tem coordenadores. Aqui agora tem ministros. Aqui agora tem secretários. Aqui agora tem executivos. Esse CEO da vida aí que só veio atrapalhar quem pensou que ia crescer mais, quem pensou que ia ter muito mais, e a conta não fechava. Aí vem o arcabouço para acabar, para fechar a boca dessas pessoas que bate no peito e fala não, porque é assim que tem que ser. E aonde que está escrito isso que é assim que tem que ser? Então, o Moacir Franco, ele pode ter saído lá em 1987, ter vindo para trás, pensando que, agora minha vida acabou, o que eu vou fazer da vida? Eu pensei que como deputado eu ia ganhar, né, ali sei lá o que ele pensou, né, que para sempre ele ia sentar ali como muitos jovens hoje a gente vê nas sessões deliberativas, só falando bobagem, só dizendo coisas, sabendo da verdade, sabendo da realidade, que eles fazem ali, né, emendas, projeto de lei, usando os atos legislativos, porque se também não usasse, né, eles estariam errados. Hoje a gente poderia retirar eles por eles não ter acompanhado ali, né, os atos legislativos como tem que ser. Mas não parou nos atos legislativos. Também tem as políticas públicas, que elas existem há muitos anos também, que ela veio com a Constituinte. Mostrar que esse país não é para inglês ver, que esse país não é para o francês ver, que esse país não é para outros países ver, e ficarem como lá atrás os gladiadores, né? Olhando o circo pegar fogo com o galo lá dentro, né? Que na realidade esses galos são pessoas que foram fortes, são pessoas que foram desbravadores, pessoas que foram, de uma certa maneira, em situações mais corriqueiras da vida e não esqueceram que a vida sempre começa de novo. Porque a vida é coisa de Deus. A vida é vida, né? Não é coisa, não é sei lá o quê. A vida é vida, né? A vida é amor e justiça. Então, aquele que tem juízo, obedece. Aquele que tem juízo, obedece. Porque assim a justiça é feita. Agora, aquele que vai contra seu país, aquele que vai contra as pessoas que são diferentes de você, que usam de tudo que é artimanha, que é tudo de situações, de coisas, de mecanismo, brotam ali uma situação para te desmoralizar, para te rebaixar, para colocar você numa situação que você não está. Que você não está. Eles pedem perdão para Deus, mas não perdoam quem faz ao contrário aquilo que eles não querem. Eles são instigados por situações, eles estão instigados por mitos, por mentiras. E mesmo sabendo depois, mesmo tendo a certeza que isso é irreal, isso é antidemocrático, isso não pertence àquele lugar, eles viram fora da lei, dentro do país, pensando que as coisas vão ser do jeito que eles querem, porque a grande maioria está pensando dessa maneira. Então você não sabe o que é democracia. Você não entendeu qual a soberania do seu país. Porque talvez você fica pegando de todo mundo e menos o que é seu. Porque aquilo que era para ser seu, que é bom, que é bonito, que é de graça, que é para você, é seu. Por que é seu? Porque muitos atrás
trabalharam para isso, muitos atrás fizeram com que hoje você está vivendo o que você está vivendo, porque lá atrás fizeram. Eu cheguei a ouvir uma vez numa live daquele homem lá, o Roberto Navarro, que cresceu dentro do Sebrae. Ele veio de dentro do Sebrae, um órgão federativo aonde que você fazia com que as pessoas crescessem, né? As pessoas muitas das vezes não tinham condições de crescer, tinha até uma ideia, um projeto, uma ideologia que ia crescer, que ia ganhar dinheiro com aquilo, ou um serviço operacional, ou uma ideia nova, né? E não tinha o dinheiro para poder fazer aquela ideia sair do papel ou sair da mente, porque muitas das vezes as pessoas não tinham condições de escrever porque não estudaram, né? Não fizeram faculdade, não fizeram cursos tecnológicos, né? Não fizeram supletivo, não fizeram nada científico, não fizeram nada. E tinha ali uma ideia na mente, mas não tinha dinheiro. E quando iam no banco, quando iam para os parentes, né? Quando ia para os amigos pedir essas condições, as pessoas fechavam as portas. Falavam, não, a gente não sabe o que vai acontecer com isso, né? Porque o novo, muitas das vezes, as coisas novas, né? O começo de uma vida nova, muitas das vezes ela dói. Muitas das vezes eu me recordo ali, quando Moisés passou, né, pelo Mar Vermelho, aconteceu tudo aquelas pragas de Faraó, toda aquela situação. E eles passaram por ali, quando eles estavam se vendo ali no meio do nada, né, entre montanhas. E Deus chamou Faraó, e Faraó deixou com que aquelas pessoas ficassem ali e falaram, espera aí que eu vou ali falar com Deus, né? Porque naquela época era assim, a gente falava com Deus, tinha que ter um sacerdote, tinha que ter todo... Quem que não sabe dessa situação tem que ler sua Bíblia, né? Tem que estudar. Vai no curso de ensino, vai na escola dominical, na escola sabatina, não sei, mas vai estudar. Né? Que você tem uma Bíblia aí, vai estudar. Ou sozinho, ou acompanhado lá. E Moisés subiu a montanha e falou com Deus. Falou, Deus, e aí? E Deus pegou e enviou para ele, né, 2 tábuas. E essas 2 tábuas tinham os 10 mandamentos. E aqui na Praça Ari Coelho tem lá os 10 mandamentos, né? Para todo mundo ler, para todo mundo ver, né? Para não falar depois, mas vocês estão enganados. Será que está enganado? Será que vocês não deixaram o dinheiro subir para a cabeça? Será que vocês estão pensando uma coisa e vai ser outra? Vocês não vão ter mais nem força para lutar contra as pessoas, porque vocês já lutaram demais, vocês já fizeram tudo o que vocês poderiam fazer, né? E não começou esse novo que vocês estavam esperando, porque esse novo não vai começar. Mas a vida sempre começa de novo. E mesmo que vocês poderiam ter tentado chegar com o errado perto do certo, ter mentido até que ela seja verdade, nunca será. Deus não dá a glória dele para ninguém. E quando Moisés volta, desce lá da montanha, com os 10 mandamentos na mão, ele chega lá e vê as pessoas fazendo tudo errado, né? Miriam dançando lá, não sei aonde, com qual espírito, que o Espírito Santo não era. Gente fazendo um monte de coisa errada. E ele falou, calma, gente, a terra prometida ainda não chegou. Nós não chegamos na terra prometida, vocês têm que esperar. E, modéstia à parte, hoje eu entendo que Deus não permitiu aquelas pessoas chegarem na terra prometida porque eles foram se enganando eles mesmos. Eles se enganaram. E como Deus fala na palavra dele, não dá a glória dele para ninguém. Mas ele faz com que o ser humano, este ser que ele criou, né? Que hoje ele existe e amanhã ele vai estar com ele, quando Deus chama, não tem como você voltar atrás, né? Moisés desce, vê aquele povo ali, tudo de qualquer jeito. Deuteronômio 29. Tem coisas que a gente vai saber. E tem coisas que é só Deus. Não é o Congresso, não é o pai e a mãe, não é responsável, não é o professor, não é isso, não é aquilo outro, não é a tecnologia, não é a internet. É só Deus.
Ah, porque Deus mandou dizer. Deus não manda dizer, ele fala. Deus não manda secretário, ele faz. Deus, muitas das vezes, foi ridicularizado por anos e anos. E hoje, né, como eu havia falado na pandemia, vamos estudar Apocalipse 13, a besta que emerge do mar, né? A briga entre o pessoal e o social, que o social é a política, e o religioso e o espiritual. Por quê, gente? Porque nas igrejas a gente sabia que muitas pessoas iam para comer, iam para vestir, iam para sobreviver, né? Então ali muitas das vezes eles faziam o que o pastor estava mandando. Às vezes era um pastor que saiu de uma igreja porque brigou com o líder, com o ancião, né? E aí depois fizeram com que o ancião também fosse mais errado que o líder, e o jovem, e a criança, e virou uma bagunça, que nem eles mesmos conseguem ver o que eles fizeram de errado. Então hoje, em 2024, eu não vou, assim, dizer que isso aqui é plágio, porque isso aqui todo mundo pode falar, a vida sempre começa de novo, né? Ou então, um novo tempo está acontecendo, como eu sempre falo. Um novo líder, né? Mas esse novo líder, como a gente estudou em Apocalipse 13, como a gente estudou em Apocalipse, vai vir sim o anticristo. Que por muitos e muitos tempo, né? Esse anticristo, ele é esperado muitas das vezes, né? Muitas vezes mais esperado que o próprio Cristo, a volta de Cristo. Mas a passagem de Deus também fala que enquanto essa terra não for politicamente correta, não tiver ordem, as coisas acontecerem na hora, acontecer um erro, vai lá e conserta. Isso é uma profecia. Isso daí Deus não precisa mandar ninguém nas igrejas para mandar falar. Isso daí está na Bíblia. Deus deixou para nós. Mas só que muitos missionários, muitos pastores começaram a usar as revelações, que é o próprio Apocalipse, a favor deles, para ganhar dinheiro na igreja, para retirar o seu dízimo, que para você acha que é 10% daquilo que você ganha. E se você tirar 10% daquilo que você ganha, muitas das vezes você fica na mesma, você não sai, você não se orienta, você fica ali preso, você fica ali fechado com aquilo. E ainda você dá ofertas alçadas. Aí toda semana, todo dia tem alguma coisa na igreja que você tem que comprar, que você tem que fazer, que você isso, que você aquilo outro, né? Eu sempre concordei que o dízimo ele tem que ser auditado. Tem que ser auditado sim, porque a gente não sabe de onde que vem esse dinheiro, a gente não sabe por que esse dinheiro, né? Se alguém tá lavando alguma coisa, a gente não sabe, tá lavando roupa suja dentro da igreja, que muitas das vezes isso pode ter acontecido com muito mais força do que há 40 anos atrás. Então, a vida sempre começa de novo. A gente pode colocar aí pro Moacir Franco, tá bom, né? Eu sei que nunca ele vai vir aqui, mas a gente quer falar que é Jesus, né? O nosso Salvador, é ele, Jesus Cristo. E eu estudei uma vez na Bíblia, e naquela época, existiam muitos Jesus, né? Existiram muitos Jesus, porque Deus precisava fazer com que essa profecia fosse cumprida. E 400 anos antes, quando o Espírito Santo não falava na terra, quando ficou ali 400 anos, gente, quem vivia 400 anos naquela época, não se vivia mais, se vivia até 120 anos. E até hoje se vive até 120 anos. Acontece muitas das vezes as pessoas não viverem porque sofreu, porque foram enlutados, né? Porque aquilo que era para acontecer não aconteceu. E a gente sabe que é por causa dos parlamentares patrocinadores. Não é por causa de Satanás. Não é por causa do diabo. Não é por causa dos anjos decaídos, dos demônios. Não é. A gente sabe que não é. Muitas das vezes eles ficam aí rondando a terra, como a gente viu lá em Jó 42, né? Jó 1, né? 42, depois que vem a promessa realizada, né? Jó 1 e fala
E o próprio Deus fala de onde você vem, né? De onde você vem. E ele fala de rodar o mundo, de rodar o mundo. Mas a gente sabe que o Satanás, o Lúcifer, ele está preso. E num desses 3 céus que a Bíblia mostra. E ele só vai sair de lá quando Jesus vem, faz o juízo final, né? Realiza o juízo final, julga todos os seres humanos, os vivos e os mortos, né? Quando Jesus vem, né? Ele é vida. Aquelas pessoas que estavam até enterradas vão sair dali, né? Vão começar a ter corpo, os ossos vão surgir, né? E esses tempos atrás, eu vi uma reportagem, não sei se isso é verdade, porque às vezes as pessoas também, né, querem aí relembrar uma coisa e fica falando, mas a gente não sei. Porque hoje a mídia, infelizmente, ainda tá no fake news, né? Na grande maioria, fake news. E falou que uma pessoa foi desenterrada, agora não sei por que o cemitério desenterrou aquela pessoa, e ali foi visto que a metade do corpo dela, até a carne tava ainda, não tinha sido decomposto, né? Que ainda tinha se mantido e não era múmia. Porque a gente viu que antigamente tinha as múmias que quando foram descobertos, parecia que os corpos, né, estavam ali como se secos, né? Mas a gente via que tinha todos os órgãos delas ali, né? Então, o que a gente vê? A gente vê o próprio Deus nos mandando mensagem, né? Aí você fala assim, mas tem que ir na igreja. Você tem que ir na igreja. Se você não for na igreja, você não é salvo. E Deus está falando que não é para você ir para a igreja mais, que não é para você mais ficar devolvendo dízimo, porque você colocou. Eu falo isso. Eu já fiz vídeos aqui falando. Eu sei que esse meu canal eu falo sobre política, mas a gente não deixa de ler Apocalipse 13 que fala, né, sobre isso. O social versus o pessoal e o religioso versus o espiritual que está acontecendo. Então, muitas das vezes a gente tem que falar isso. Eu não estou aqui pregando quem sou eu, né? Mas a gente vê isso, que a mensagem de Deus não está dentro da igreja, né? E a gente sempre... E eu me recordo, em 2000, quando eu aceitei Jesus, que o pastor pregava muito na igreja. Falava assim, o diabo está lá fora, esperando você sair daqui para você ir lá fora. Mas a gente sabe que ele está lá dentro da igreja. Ele está lá dentro da igreja. Porque hoje é mais fácil você falar de politicagem dentro da igreja. É mais fácil você falar da loja da mulher, do pastor, a loja do bispo, a loja do não sei o quê, a loja de todo mundo, né? E o próprio Jesus, quando ele se irou nessa terra, ele chegou lá no templo e começou a jogar aqueles pombos fora, jogar aquelas coisas. Falava assim, não, vocês não vão fazer isso aqui na casa do meu pai. Na casa de Deus, vocês não vão fazer. E ele se irou aquele dia. E muitas das vezes o pastor não prega isso. O pastor não prega o que é para pregar. O pastor só prega aquilo que o coração está cheio, né? Não estou dizendo que todas as igrejas são assim, porque senão não existiriam as igrejas. E a própria Bíblia, lá em Apocalipse, fala das igrejas, né? Igreja de Hermina, igreja de não sei o quê, porque são as igrejas que todo tempo elas vão existir no mundo, né? Mas a verdadeira não é a primitiva, não é isso, não é aquilo outro. A verdadeira é você. É o templo do Espírito Santo somos nós. Então, se nós mesmo não formos buscar a Deus, não formos fazer a parte espiritual, né? A religiosa já existiu por anos e anos, séculos e séculos, milênios e milênios, e não adiantou de nada, né? Foi provado aí que não adiantou de nada. Então, mais uma vez eu vou voltar a falar, se o meu país que vai mudar agora, ele vai mudar agora. Não é que ele vai mudar. É que a gente está aqui acostumado àquelas reportagens, aquele noticiário que faz você se prender aí e falar, não, olha só, olha a ideia. Vamos prestar atenção, vamos ver. Mas a gente não precisa mais disso. A gente tem que dar a informação que ela é, como ela é. A gente tem que falar como tem que falar. Não tem que ficar mais fazendo rodeio, não tem mais que ficar com gírias, não tem mais que ficar com dialetos, não tem mais que ficar com isso, com aquilo outro, porque você não entendeu ainda, porque você não quis. Você não quis.
2025 para frente não vai voltar nunca mais para trás. Você pode escutar aí flashback, você pode... Olha, 40 minutos, né? Você pode voltar aí atrás, mas isso não vai deixar de fazer com que as coisas que são hoje serão para sempre. Consolidou, firmou, acabou. Né? Dito e feito. Essa que é a realidade. Então agora a justiça será feita, não adiantará mais você voltar atrás, não tem mais essa de que, porque é esquerda, porque é direita, porque é centrão, porque é isso, porque é aquilo outro, não existe mais. Por que eu falo que os atos legislativos, ele não tem partido? Porque ele não tem partidarismo, não tem municipalismo, não tem Estado, porque o Estado ele não pode ir contra o Estado maior, que é a capital do seu país. É por isso que existe, né, o Estado, a capital, por isso que existem as situações. E em 1988, né, 100 anos depois de 1888, porque em 1888 a gente teve a Lei Áurea. A gente teve a Lei Áurea, que era o fim da escravidão. E por muito dentro desse século, o que aconteceu, né? O que aconteceu? 200 anos atrás, né? O que aconteceu? Até 1988, que eu quero dizer, né? 100 anos para essa época. Então, o que a gente vê? A gente vê que essa situação não tem mais como você voltar atrás. Você tem que entender, né? Se você não foi ensinado, se você não foi cogitado a isso, se você não foi para a escola, se você não foi para uma igreja que não te ensinou, se você... Então, todo esse passado errado, ele vai ter que se consertar, né? Ele vai ter que se consertar. E eu lembro, tem muitas pessoas que falam assim, mas pecar contra o Espírito Santo, que a gente viu muita gente aí pecando contra o Espírito Santo, como primeira dama, né? Que isso daí é uma coisa mais ruim ainda. Como se eu como homem fizer uma coisa errada, minha mulher faça mais errado aí, que não vai dar nada para ela. E não é assim, né? A gente tem que entender que existiu a Constituinte, e ela existe, e por muitos e muitos anos os parlamentares patrocinadores, por 40 anos, os parlamentares patrocinadores só foi desfazer com emendas de leis, com projetos de lei, com emendas, com leis complementares, né? E que hoje, mesmo com a nossa tecnologia, há anos atrás, antes de 2018, não se tinha isso. Então chega aí uma pessoa que viu essa falha, porque muitas das vezes as pessoas, em vez de olhar a falha e combater ela, muitas pessoas se aproveitam dela, porque é lucro, é lucrativo. Você bagunçar uma coisa e depois ir arrumar é muito mais trabalhoso, se gasta mais dinheiro, se gasta mais força. E agora, a partir de agora, né, a partir de hoje e de sempre, a gente vê aí a ONU, né, a gente ainda vê, infelizmente, a briga da Ucrânia com a Rússia, porque quando a gente vem aí na pandemia, todos os países, eles começam a perder força, e aí eles começam a querer ter de volta aquilo que eles abandonaram, largaram, assinaram, fizeram tratados, né, para crescer mais, e diminuiu. E vai querer ter força. Onde que a Rússia vai querer perder força? Onde que os Estados Unidos vai querer perder força? Onde que o Reino Unido vai querer perder força? Não vai. Então, o que acontece? Acontece muitas das vezes essas guerras civis, que não é guerras mais territoriais, agora é a guerra comerciante, né? É a guerra do comércio, aonde que aquele que não entra, né, no regimento, aquele que não entra na diretriz, ele tá fora, ele é um pirata, né? Ele é um fora da lei. E se ele não se unir a isso, se ele não resolver isso, vai ter problemas. Vai ter problemas, que por mais que a gente se estende, se caminha, vai para frente para esse mundo totalmente perfeito, né? Ou totalmente perfeccionista, vai acontecer. A gente vai ter que viver isso. Eu, desde quando conheço como gente, isso daí para mim é normal.
né? Mas para algumas pessoas não são. E vai ser difícil você aprender uma coisa que muitas das vezes você não aprendeu quando era criança, você não respeitou quando era adolescente, e quando adulto vai ser pior, né? E uma vez eu escutei de um ex-marido meu que falou: os cafajestes também envelhecem. E eu ficava pensando, né? Como assim, né? Porque a gente muitas das vezes viu aí na mídia persuasiva que você não, porque o vovozinho e a vovozinha, elas são tão legais, e muitas das vezes não são. Elas ficaram cafajestes mesmo. Mas aí a gente viu que a própria Alemanha, né? Ela vem ali entender que o genocídio que aconteceu na época de Hitler, né? Era para acabar. E a gente viu agora, nas Olimpíadas deste ano, né? A Olimpíadas deste ano, aquela loira bonita, né? Abraçando o negro, né? E o negro tentando fugir ali dela, e não tinha como você não deixar de ver que realmente ela estava abraçando de verdade, né? Ela realmente estava abraçando de verdade, por mais que ele estava ali, né? Meio sem graça, porque, gente, em 1888 teve que ter uma lei para que o negro fosse visto como ser humano que ele é, né? Muitas das vezes até mais do que muitos brancos, né? E, enfim, às vezes tem o certo, tem o errado, mas a gente vai se caminhar. A vida sempre começa de novo, e esse começo é agora. E esse começo é agora, e não tem mais como voltar atrás. Então, se você tem juízo, obedece. Se você não tem, vai ter que pagar, e pronto, acabou. Não tem essa. Não vai ter dinheiro, não vai ter situação, não vai ter um parlamentar, não vai ter um deputado federal, um deputado estadual, não vai ter um senador, não vai ter um presidente, não vai ter nada que impeça a vida começar de novo. E quando ela começa, e pelo andar da carruagem, pela situação que a gente se encontra, né? A gente pode ter certeza que Jesus pode até não voltar na nossa época, mas que ele tá voltando, ele tá. E ele vai voltar e vai resolver as coisas, né? E não vai ser. E você vai pensar que as coisas vão estar erradas, não vai estar errado, vai estar certo. É por isso que a palavra de Deus também fala que os dias seriam abreviados, senão as pessoas não iam aguentar, não iam conseguir, não iam entender, né? Mas está na hora de você começar a ter juízo. Tenha juízo. Por muitos e muitos anos a gente viu pessoas que era para ter juízo não ter, e que agora as que não deveriam, que deveriam ter, não teve, e agora vai ter, né? Querendo ou não querendo. E você obedece aí, hein? Então, venha pro meu canal, venha nos assistir, venha seguir essa pessoa aqui, ó, simples, né? Muitas das vezes as pessoas querem mostrar uma situação que não consigo mais ser de outra maneira, a não ser eu mesma, né? Eu acho que todos nós deveríamos ser aquilo que a gente é, não ficar aí mostrando para todo mundo uma coisa que não é, se prejudicando, né? Eu já passei por muitas coisas na minha vida, e com um exemplo vivo, eu sei que muitas das vezes a gente quer forçar aí a barra, a gente quer ser uma coisa que a gente não é, a gente quer demonstrar uma coisa que para as pessoas verem, e depois muitas das vezes você vai voltar para dentro da sua casa, você vai ficar ali na sua casa e vai ver que tanto faz, né? Então é melhor você ser aquilo que você é, respeita seu país, respeita sua soberania, vai buscar saber, né? Mas só que hoje a gente está numa época, né, que engraçado, né? Como que é? Hoje a gente tem podcast para tudo que é lugar, menos o meu aí, o Anchor, sumiu com o meu podcast, né? Liberaram ali para eu ver as minhas coisas internas, mas as minhas coisas internas não tem muita coisa assim, né? Não tem como eu colocar, né? Porque eles querem que eu compre, que eu assine, que eu não sei o que, não sei o que, e eu vivo aí assinando, vivo fazendo, e em vez de eles falar para mim como é para fazer, eles não falam, né? Eles não. E quer que eu vou e ver um tutorial, eu vejo um, vejo o outro, dou views pros outros, né? E para mim, né? Que deveria ver para mim, eu não vejo, porque isso é um comércio, né? A indústria da internet, né? A gente está se consolidando, se consolidou a indústria, né? E agora veio essa época, né? Da internet mesmo, né? A gente não tem como falar de outra maneira, né? A gente vai. Internet, se a gente for ver lá atrás, é internet.
é o Waralais, né, daquela época. E hoje existem várias, né? A gente viu aí que, infelizmente, o Brasil, em vez de ter feito a sua própria internet, ele não fez. Então agora ele está apanhando, vamos dizer assim, porque quando existe uma coisa que era para ter feito e não fez, depois o trabalho é maior. Mas a gente tem que usar a inteligência artificial ao nosso favor, né? Mas ela também pode ser usada como os piratas da internet. Então é isso aí, pessoal. Olha, ficam com Deus. Deus abençoe. Eu espero que você acorde para a vida, né? Mas não esqueça. Não esqueça. Obedece quem tem juízo. Bora que bora!